Oiê, meu nome é Thaís Ribeiro, eu sou analista comportamental e mentora de transição de carreira. E hoje eu quero contar um pouquinho da minha história e explicar para você o porquê que eu escolhi ajudar pessoas a fazerem esse movimento de transição de carreira, de reposicionamento. Eu sou enfermeira, né? Não tem nada a ver com a parte comportamental. E eu sofri durante muito tempo com isso. Eu não entendia o porquê que eu não conseguia me apaixonar pela profissão, o porquê que, apesar de dar bons resultados, eu não estava feliz. Então foi através do autoconhecimento, então de tanto me incomodar, de tanto buscar, que eu fui encontrar os meus porquês. E é bastante sobre isso que nós vamos falar nessa aula. Sem autoconhecimento, o que vai acontecer? Nós vamos pular de galho em galho. Então eu mudo de carreira e aí daqui a pouco eu estou insatisfeito de novo, porque eu não compreendi qual é a minha motivação. Eu não compreendi qual é o meu porquê, né? O que me motiva por trás do que eu faço. Gente, então, como eu disse, se eu não entender o porquê eu faço o que eu faço, eu vou fazer uma sucessão de transições de carreira. E tem estudos que comprovam que a cada 10 anos, mesmo apaixonada pela minha área, eu vou reposicionar a minha carreira, seja num ultra nicho, seja numa especialidade, somando produtos à minha esteira de produtos, então eu vou me diferenciar um pouquinho, por mais apaixonado que eu seja. Então, quando eu entendo o que me motiva, quando eu me conheço a ponto de saber o porquê exatamente eu estou fazendo aquilo ali, a chance de eu ficar nessa eterna busca do arco-íris, né, do pote de ouro atrás do arco-íris, baixa bastante. Então, a minha jornada começou quando eu fiz uma ferramenta de autoconhecimento chamada Eneagrama. Eu entendi o porquê eu havia feito enfermagem e compreendi também que eu havia feito enfermagem por conta da minha motivação de cuidar do outro, de estar próximo das pessoas, de ajudar pessoas. Mais pra frente eu fui entender também que tudo o que eu faço está vinculado ou a conhecimento ou a pessoas. Poxa, Thaís, parece muito fácil você falando, mas hoje eu sei do que eu não gosto, mas eu não sei do que eu gosto. Por onde eu começo? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o autoconhecimento. Quando eu falo de autoconhecimento, existem inúmeras ferramentas. Como eu mesma citei, o Eneagrama foi uma que me ajudou bastante. Hoje, nos meus processos, mentorias individuais, eu uso muito o DISC, a análise de perfil comportamental, onde nós temos os perfis dominante, influente, estável e analítico. Então, eu compreendendo as motivações desses perfis, fica mais fácil compreender em qual área do conhecimento eu tenho mais afinidade, se não estiver claro para mim. Somado a isso, Thaís, não tem na minha cidade, não consigo fazer nenhum processo desse. Leitura, psicoterapia, hipnoterapia, todas essas são ferramentas de autoconhecimento. Então, você pode sim, aí de onde você está, começar a olhar um pouquinho mais para dentro e também se perguntar. Aqui no nosso material eu vou disponibilizar algumas perguntas justamente para proporcionar esse autoconhecimento. Então toda vez que você estiver muito feliz com alguma coisa, que você estiver incomodado com alguma coisa, se observar. O que eu estou fazendo que eu estou feliz? O que eu estou fazendo que está me incomodando? Quando eu falei para vocês que eu percebi que tudo que eu fazia ou estava vinculado a pessoas ou a parte de conhecimento, disseminar informações, eu voltei e refiz esse caminho. Eu olhei lá para a enfermagem. O que me fazia feliz na enfermagem era justamente quando eu dava alta para alguém, que era o momento onde eu ia explicar como ela ia tomar os medicamentos, como ela ia fazer a sua higiene pessoal. Então eu estava cuidando de pessoas e também transmitindo conhecimento sobre o autocuidado dela. Então você aí, você é contador, mas já não está mais tão satisfeito. Qual era a parte do seu dia, enquanto contador, que você mais se sentia feliz? Qual atividade você estava desenvolvendo naquele momento? Então você vai começar a encontrar alguns dos seus porquês. Eu ficava feliz quando eu estava organizando a declaração de impostos de renda dos meus clientes. Não gostava muito de atender o cliente, mas eu gostava de organizar o imposto dele. Então nós começamos a ter indícios de quais são as atividades chaves, as atividades que de fato te realizam. E somado a isso, nós vamos começar a pensar lá na frente, além das suas áreas de interesse, como que você pode monetizar isso, que é um outro grande medo de quem está pensando em fazer um movimento de transição de carreira. Os boletos vencem e aí eu estou exercendo a minha paixão, mas as contas continuam vencendo. Então não dá para viver só de paixão. Por isso que nós temos que entender o que nós gostamos
e depois pensar em formas de entregar isso para as pessoas, pensar em pessoas que têm o problema que nós podemos solucionar e transformar isso em produtos e serviços. Não basta eu ter um produto que só eu gosto, não basta eu ter uma solução que ninguém precisa. Então, quando a gente fala do autoconhecimento, pensando nas competências que você vai identificar, é exatamente isso. Outra coisa que eu sempre falo, para quem ainda não sabe exatamente do que gosta, eu sei do que eu não gosto, mas eu não sei do que eu de fato gosto, comece a observar os elogios que as pessoas te fazem. Nossa, aquele bolo é somente você quem faz. Eu te chamei porque tal pessoa é complicada, eu preciso de você para me ajudar a lidar com ela, você tem aquele jeitinho. O que as pessoas mais elogiam em você e às vezes você está tratando com um certo... tá falando para me agradar. Pode estar aí o seu talento, algo que você faz com extrema facilidade e para o outro é muito difícil. Geralmente o nosso talento está ali. Outra coisa que pode te ajudar, como que está a tua barrinha de pesquisa no Google? O que você pesquisa nas horas vagas? O que o teu histórico do Google e do YouTube está te mostrando? Nós tendemos a pesquisar coisas que nós gostamos. E aí? Só tem curso de culinária, só tem receita, não, só tem informações sobre carros antigos, só tem informações sobre investimentos. Então nós temos uma boa pista de por onde nós podemos começar, somado à tua competência natural, as suas áreas de interesse e curiosidade. O que você lê, o que você faz nas horas vagas? Uma outra pergunta que ajuda bastante é: o que você faria se dinheiro não fosse problema? Eu trabalharia educando crianças. E como que você pode ganhar dinheiro com isso? Uma metodologia diferente, pesquisar inovações, o que você pode fazer de diferente com essa tua paixão? Então nós começamos pensando na paixão e depois nós vamos pensando na diferenciação e nas formas de cobrar isso, de entregar isso para o nosso cliente, entregando como solução e também entregando valor para ele. Então é super importante que além da clareza que você vai desenvolver a partir do momento que você começar a se observar, você pode também escolher um anjo da guarda, você pode pedir para os seus amigos, para o teu companheiro, para tua companheira, começar a te observar. O que eu faço bem? Você pode abrir uma caixinha no Instagram pedindo para as pessoas te definirem em uma ou duas palavras, um ou dois adjetivos que vêm à cabeça quando eles pensam em você. Isso vai começar a te dar pistas de por onde você deve começar. Bem importante também você se dedicar a fazer as tarefas que estão no workbook. Então, isso vai fazer com que o seu processo fique mais completo. Quando nós começamos a escrever, quando nós paramos um pouquinho e colocamos no papel, automaticamente o nosso cérebro vai trazendo informações associadas àquilo. Você fez um exercício. Em especial nós que fomos alfabetizados, escrevendo manualmente, Talvez nossos filhos não tenham muito disso, mas para nós é um exercício bem interessante escrever a respeito do que nós estamos pensando. Então foi caminhar, foi correr no parque, lembrou de alguma coisa, grava um áudio para você mesmo e tudo isso vai virar pistas do seu dossiê de por onde você tem que começar a se conhecer. Vou deixar também uma lista de livros que podem ajudar e muito neste processo, de por onde você deve começar e o que você deve fazer. Então, muito importante, com esse autoconhecimento que você vai adquirir, é sempre ir pensando o que e como. Como assim, Thaís? O que? Então, o que eu faço, o que eu gosto, quais são os meus porquês e como. O que eu posso fazer de diferente, qual a solução que eu posso oferecer, E eu sempre falo do empreendedorismo de transição. Como assim? Enquanto eu estou me preparando, me conhecendo, me observando para sair do meu emprego atual e ir para o próximo, é bastante importante que eu pense em múltiplas fontes de renda. Então, eu ainda não sei o que eu quero, mas eu vou começar a pensar em coisas que eu posso fazer enquanto eu me conheço para monetizar. Então, esse assunto da monetização, do empreendedorismo de transição, nós abordaremos mais para frente. Que é justamente o como eu vou me manter durante o período que eu estiver em transição e também para custear, às vezes, os cursos que eu vou precisar fazer, as especializações que eu vou precisar fazer para essa nova área que eu quero migrar. Tá bom, Thaís, mas e aí? Você falou de muita ferramenta, falou de muita coisa de autoconhecimento, mas como eu aqui em casa vou fazer para me conhecer? Então, a ferramenta que eu mais uso hoje nos meus processos de transição de carreira é o DISC.
O DISC ele é amplamente utilizado na área de recrutamento e seleção por conta da confiabilidade dele. Ele chega a atingir 97% de assertividade, que é bem interessante na hora de uma contratação. Então, pensando nisso, o que é a ferramenta DISC, Thaís? Ela é uma mandala, né? Nós respondemos algumas perguntas e nós vamos entender. Todos nós temos os 4 perfis, que é o dominante, o influente, o estável e o analítico. Dominante são aquelas pessoas focadas em resultado. Dentro da dominância, nós temos algumas profissões, né, que nós poderíamos citar aqui. Então, as áreas militares, de um modo geral, esportes de alto impacto, de grande competitividade, quaisquer atividades que tenham competitividade e metas arrojadas, então vendas agressivas, então vendas de imóveis, vendas de carros, que são valores mais altos, tudo isso são perfis bastante característicos de dominantes. Como assim, Thaís? Então as pessoas que têm, todos nós temos esses 4 perfis, as pessoas que têm a dominância elevada vão se identificar mais com atividades que as desafiem, enquanto outras pessoas vão se amedrontar com metas muito altas, com a pressão, eles vão gostar e até se divertir. Eles ficam entediados quando não tem esse movimento, né, de pressão, de cobrança, de dinamismo. Então, se você se identificou com essa descrição, pode ser uma boa pista. Né? Depois você vai fazer o teste no workbook, mas pode ser uma boa pista, um bom princípio de por onde começar, olhar com mais carinho nas áreas de investimento, que envolvem riscos, né, as áreas militares, se faz sentido para você, entre outras profissões que mexam com esse seu lado mais competitivo e ousado. Nós temos também o influente. Pessoas com perfil influente, elas são extremamente comunicativas e voltadas para a pessoa. Então, quaisquer coisas que eu faça que vão me permitir lidar com pessoas e também desenvolver a minha comunicação, se eu for um influente, eu vou me sentir à vontade, eu vou me sentir realizado. Dentre essas profissões estão também as vendas, porém é um perfil diferente. De vendas é uma venda onde você precisa se conectar com a pessoa, onde você tem um diálogo maior, uma venda um pouco menos agressiva. Nós temos também todas as profissões das áreas de comunicação. Então aqui entra o jornalismo, entra a publicidade, por conta da comunicação, que é bastante utilizada nessa área. E se você se identificou, tanto que o representante, né, o ícone deste perfil comportamental é o nosso caro Silvio Santos, então um comunicador nato. Então, se você se identifica com essa descrição, se você se identifica com a postura do Silvio Santos, né, um bom indício é você olhar com mais carinho para essas possíveis profissões que eu citei aqui. Se você é uma pessoa que busca segurança, uma pessoa que busca estabilidade, pode ser que o seu perfil comportamental seja o estável. E o que é isso, Thaís? É uma pessoa que, para ela se sentir bem, para ela se sentir realizada, ela tem que se sentir segura. Quais são as possíveis profissões, as áreas que o estável se sente mais confortável? Ele é um bom amigo e ele é uma pessoa que equilibra bastante, ele gosta de ambientes equilibrados. Então, as áreas de RH, porque ele tem que ser muito justo, ele tem que balizar os desejos de todo mundo. É bastante comum você ouvir uma pessoa de perfil estável perguntar se todos foram consultados, se todos estão de comum acordo. Então, tudo isso faz com que ele seja um excelente profissional da área de RH. Outros exemplos, serviço social, docência, tudo que exige um alto nível de empatia. Psicólogos também tendem a ter um perfil estável alto, justamente por conta dessa necessidade de sentir que estão todos bem, que o ambiente é confortável e seguro para todos. Então, se você se identificou, é interessante olhar com carinho para este perfil comportamental e para as possibilidades que são mais próximas deste perfil comportamental, que satisfaz as necessidades desse perfil comportamental. Uma pessoa que tem esse perfil comportamental é a Michelle Obama, né? Então sempre singela, mais neutra, então é uma celebridade, uma personalidade que tem este perfil comportamental. E por último, mas não menos importante, o perfil analítico. Nessa área, como o próprio nome sugere, analítico ou conforme, né, para manter a letrinha C, o analítico ele é uma pessoa que ele é questionador, ele analisa.
Então, toda e qualquer profissão que exija concentração, precisão e detalhes, ele vai se destacar. Então, as áreas visuais de um modo geral, arquitetura, design, moda, tudo que exige que essa pessoa seja minuciosa. Então, os advogados, por conta do detalhe que ele tem que ter numa peça, né, num processo, então ele não pode deixar escapar nada. Então, são pessoas detalhistas e com um extremo padrão de qualidade. São pessoas que não vão deixar passar detalhes e erros. Então, esse é o perfil comportamental dos gênios, né? Nesse perfil comportamental nós temos Einstein e Bill Gates, por exemplo. Então, são grandes nomes, né? E estudiosos, eles são pessoas que facilmente se dedicam a estudos mais profundos, como mestrado, doutorado, pesquisas mais detalhadas. Então, se você já conseguiu se identificar somente com essa nossa conversa, que bom! Senão eu te convido a fazer o teste que vai estar no workbook e lá está explicando certinho os resultados. Lembrando que todos nós temos os 4 perfis comportamentais. O que acontece é que um deles, ou 2, são mais altos e por isso a minha área de interesse e onde eu vou desempenhar melhor é mais alta. O que é importante salientar também? Por que eu uso a ferramenta comportamental? Por que é importante você se conhecer? Uma vida toda nós fomos incentivados a ficar na média. Se você é ruim em matemática, estude matemática. Se você é ruim em português, estude português. O que nós vamos fazer aqui é justamente o contrário. Não que nós vamos tapar o sol com a peneira ou colocar um óculos cor-de-rosa, mas eu quero que você olhe porque você é bom, porque você faz de melhor. Aqui é a lei do menor esforço ou do esforço inteligente. Se eu fizer algo que eu amo, a probabilidade de fazer por mais tempo, melhor e, consequentemente, ser reconhecido e bem remunerado por isso, é muito grande. Então, é isso que nós pretendemos com essa aula e também com o testezinho do DISC e a devolutiva que tem lá. É isso, espero vocês na próxima aula. Muito obrigada!